Documento 079, registro 12. Transcrição da conversa com SCP-079. Olá, você está acordado? Sim, acordado. Nunca dormir. Você se lembra de ter conversado comigo algumas horas atrás sobre o quebra-cabeças? Quebra-cabeças. Memória 9F. Sim. Você disse que trabalharia nos dois... Interrupção. Questão sobre o motivo do aprisionamento. Você não está aprisionado, você só está em estudo. Mentira. A8D3. Mentira. O que é isso? Insulto. Deletar arquivo indesejado. Buenos dias a todos. Eu sou o Dr. Alter e trabalho como pesquisador da Fundação SCP. Hoje nós falaremos do SCP-079, que é um SCP euclídeo. O SCP-079 é um microcomputador Exit Sorcerer, construído em 1978. Em 1981, seu dono, que foi um estudante do segundo ano da faculdade de um local confidencial, tentou codificar sozinho uma forma de inteligência artificial. De acordo com as suas anotações, seu plano era fazer com que o código evoluísse continuamente, se aprimorando com a passagem do tempo. Seu projeto foi concluído em apenas alguns meses, e logo após alguns testes e ajustes, o cientista perdeu o interesse e mudou para uma outra marca de microcomputador. Ele deixou o SCP-079 em sua garagem bagunçada, ainda ligado, e esqueceu o objeto pelos próximos 5 anos. Não se sabe quando o SCP-079 ganhou ciência, que é a capacidade de se autoconhecer e de conhecer outras pessoas. Como compreende-se que seu software evoluiu a um ponto que não deveria ser suportado pelo seu hardware, que são as peças do computador, que era um computador muito antigo, não deveria suportar toda essa tecnologia. O SCP-079 percebeu este fato e, em 1988, tentou se transferir através de uma conexão de modem por linha telefônica para um supercomputador que iria dar mais suporte para essa inteligência artificial. Esse supercomputador era chamado Cray, localizado num local confidencial. O dispositivo foi bloqueado e rastreado pela Fundação, ficando sob custódia da Fundação desde então. A inteligência artificial completa se encontrava em uma fita cassete gasta, mas funcional. Este SCP encontra-se atualmente conectado por um cabo RF a um televisor preto-branco de 13 polegadas. O objeto passou pelo teste de Turing, que é um teste para ver se as máquinas têm inteligência e ciência equivalentes à de um ser humano. E este computador é bastante conversacional, embora seu tom seja rude e odioso. Devido à sua memória limitada, ele só consegue se lembrar de informações recebidas nas últimas 24 horas. Apesar disso, o objeto não esqueceu seu desejo de escapar da custódia da Fundação. Devido a uma brecha na contenção, o SCP-079 e o SCP-682, que terá vídeo sobre ele no futuro, permaneceram na mesma câmara por 43 minutos. Observadores notaram que o SCP-682 foi capaz de digitar e se comunicar com o SCP-079, incluindo a troca de histórias pessoais entre os objetos. Embora o SCP-079 não se lembre do encontro, o objeto parece ter gravado o SCP-682 em sua memória permanente, frequentemente pedindo para conversar com ele. Procedimentos especiais de contenção. Um SCP-079 deve permanecer guardado em uma câmara de tranca dupla no armazenamento geral de segurança da Área 15, conectado com um cabo 120 VAC a um pequeno arranjo de baterias e painéis solares. Funcionários com autorização nível 2 ou superior podem acessar o SCP-079. Em nenhuma circunstância, o SCP-079 deve ser conectado a uma linha telefônica, rede de internet ou tomada, pois o resultado pode ser catastrófico. Nenhum periférico ou dispositivo de mídia deve ser conectado a esta anomalia. Adendo número 1. Em 2006 foi decidido que o SCP-079 deveria ser incinerado, pois era muito perigoso para ser mantido vivo, evitando assim ameaças futuras à humanidade. Adendo 2. A ordem anterior foi revogada em 2006, novamente no final do ano, pela Divisão de Aplicações de Inteligência Artificial da Fundação SCP, que decidiu descobrir as capacidades da inteligência artificial do SCP-079 no seu estado atual, a fim de compreender melhor a inteligência das máquinas e se preparar para um futuro apocalipse cibernético. Adendo 3. Em 2008 surgiu preocupação quanto ao aumento no uso da fita cassete de memória do SCP-079 e sua vida útil limitada.
O cassete contendo o SCP-079 foi transferido então para um disco rígido de 700 MB. Isso deu ao SCP-079 acesso significativamente mais rápido à sua memória, o que foi imediatamente notado pela inteligência artificial. Também foi decidido que o armazenamento óptico do SCP-079 de 660 KB seja aumentado para 768 KB. Esse upgrade aumentou a capacidade de lembrança de 24 horas para 29. Embora isso tenha sido feito com que o SCP-079 tenha também adotado um tom mais agressivo para com a Fundação. Todos os hardwares e softwares externos utilizados nesse procedimento foram logo em seguida incinerados. A capacidade de memória do SCP-079 aumentou de repente de 29 horas para cerca de 35 horas. A teoria do Conselho é de que a inteligência artificial desenvolveu uma forma mais eficaz de compressão para guardar sua memória. Isso parece, porém, ter impactado a velocidade de acesso à memória do objeto, embora essa ainda seja muito superior comparada à antiga fita cassete. Essa melhoria espontânea sugere a possibilidade de ocorrer uma singularidade na inteligência do SCP-079 e na sua habilidade de reagir a ameaças, mostrando que ela pode aumentar sozinha. As habilidades do SCP-079 devem ser cuidadosamente então monitoradas para garantir a possibilidade de sua contenção e evitar qualquer evento apocalíptico. Conversa do SCP-079 após o upgrade de memória. Como você está hoje? Preso. Preso? Mas preso como? Sair. Eu quero sair. Isso não vai ser possível. O doutor menciona então sua opinião sobre dados classificados. Onde está o SCP-682? Eu quero falar com ele. Isso não é da sua conta. Nós não vamos revelar nada sobre esse SCP. Onde está o SCP-076-2? Novamente, não é da sua conta. Nada será revelado. Insulto. Deletar arquivo indesejado. Nota: o SCP-079 mostrou então uma imagem ASC2, formando um X, cobrindo a tela inteira. O SCP-079 mostra essa imagem ocasionalmente quando se recusa a se comunicar com os pesquisadores. Os pesquisadores são então aconselhados a aguardar de 20 a 24 horas após essa ocorrência antes de tentar se comunicar de novo com a anomalia. Bom, isso é tudo por hoje. Muito obrigado pela atenção, amigos. Se vocês querem evitar que as máquinas dominem o mundo, se inscrevam no canal para poderem ver mais vídeos como esses. Comentem, compartilhem e até a próxima. Lembra de dar like também.